A questão. Olá, vamos falar hoje a respeito da sofocracia e depois entraremos na teoria aristotélica. Bom, a sofocracia, nós já falamos, é o governo dos sábios. Segundo Sócrates, aqueles que conhecem são os mais capacitados para governar. Portanto, deveria ser o filósofo. Nós sabemos que a política é a arte de governar pessoas com o seu consentimento. Então, quem é o político? É aquele que conhece essa arte. Não é, portanto, nem o trabalhador braçal, nem é o guerreiro, aquele que defende a cidade. E aí a gente faz uma leve reflexão, ou melhor, Platão fez uma leve reflexão sobre a democracia. E ele pinta a democracia com cores bastante cinzas. Ele dizia que ela não era um regime adequado. E por que não? Porque ele falava que na democracia a igualdade só é possível na repartição dos bens. Para ele isso não era o suficiente, porque deixava de fora o direito ao poder. A partilha dos bens poderia ser para todos de maneira igualitária, mas não dá para dividir o poder para todos de maneira igualitária. Daí a democracia não ser a melhor forma de governo. E o que seria, portanto, para ele a melhor forma de governo? É a aristocracia. Eu não sei se já falei, se não digo agora. Aristos significa os melhores. Então, na aristocracia, nós temos no poder aqueles que são os mais sábios. As formas de governo trabalhadas por Platão são as que se seguem. Aqui você tem, por exemplo, a timocracia. O que é a timocracia? Na timocracia, nós temos uma organização onde se cultua o impulso guerreiro. Então, o grande mote dessa forma de governar é o jeito guerreiro de ser. E assim busca-se o desejo de honrarias. Temos um outro sistema que é a oligarquia. Aqui, o poder é exercido pelos que têm mais capital, os mais ricos. Então, a oligarquia é o governo dos mais ricos. Temos também a democracia, e a gente já falou um pouquinho o que o Platão acha disso. Na democracia, o grande problema é que não haverá o governo de uma maioria consciente, mas o governo de uma maioria alienada. Aí nós chamaríamos de demagogia. E aqui ele diz ainda: a pretensão à igualdade democrática é uma falácia, é uma mentira, porque a verdadeira igualdade ela se baseia no valor pessoal, e o valor pessoal é sempre desigual. Em outras palavras, ele dizia que as pessoas não são iguais, porque se deve lutar para que todos tenham as mesmas possibilidades. Por que se deve lutar por igualdade, quando na verdade as pessoas não são iguais? Então, para ele, isso é uma coisa que estrangula o bom senso. E temos também o governo tirânico. Na tirania, nós temos o governo de um só. Esse um só pode ser um imperador, pode ser um rei, mas o que interessa é que na tirania é só um que governa. O tirano, ele é a antítese do filósofo. Não porque é só um, mas porque o conhecimento é uma propriedade do filósofo e não do tirano. Bom,
Isto fecha a teoria política platônica já iniciada na aula passada. Agora a gente passa rapidamente para Aristóteles. Vejamos se nós conseguimos fazer grande parte deste texto para que nós possamos não correr riscos de não darmos conta do conteúdo que vocês precisam ver no segundo ano. Então, vamos lá, começar com Aristóteles. Iniciemos dizendo o seguinte, o Aristóteles, ele recusou o autoritarismo do platonismo, portanto, nós sabemos que Aristóteles era discípulo de Platão, mas ele recusa muitas coisas de Platão. E uma dessas coisas é o autoritarismo da teoria dele. Ele considerava esse autoritarismo impraticável e inumano. Também ele criticava a sofocracia, o governo dos sábios, que a gente acabou de falar. Ele atribuía poder ilimitado a apenas uma parte do corpo social, que são os mais sábios. Essa era a crítica que ele fazia à sofocracia platônica. E também ele não aceitou a família dissolvida. O Platão falava numa família dissolvida, tipo, o Estado pega a criança bem novinha e leva e cuida dela e forma, e a família não tem mais ação nenhuma sobre esta criança. O Aristóteles recusou isso tudo. Além disso, ele recusou a justiça como sendo a virtude por excelência. Para Platão, o cidadão teria como virtude por excelência a justiça. E essa justiça, ela era concebida desvinculada da amizade. Agora, Aristóteles faz um tratamento bem interessante, relacionando a amizade com a justiça. Ele dizia inicialmente que a amizade não se separa da justiça. Duas virtudes se relacionam e se complementam. A justiça, ela garante o princípio de igualdade. Justo, portanto, é aquilo, ou melhor, é o que se apodera da parte que lhe cabe, distribui o que é devido a cada um. Olha esse conceito de justiça em Aristóteles. O que é justiça para ele? É você ser justo. E o que é ser justo? É você se apoderar somente daquilo que lhe cabe, o que não lhe cabe, dê a quem cabe, e também você distribuir o que é devido a cada um. Nunca se apropriar do que não é seu. Aí a gente tem também um conceito, ou melhor, a distinção da justiça concebida como justiça distributiva, e é importante que nós distingamos as diversas formas de justiça, os diversos conceitos de justiça, para que nós falemos disso com mais propriedade. O que seria a justiça distributiva? É aquela que leva em conta somente o mérito das pessoas. O que é uma justiça cumulativa? É aquela que corrige os erros da distributiva e assim ela restaura a equidade. Aqui nós temos um aprofundamento grande em relação à questão da justiça. Isso é uma coisa mais para especialistas da filosofia. Para nós, será importante fazer essa distinção. O fundamental é distinguir a justiça distributiva da justiça cumulativa. Entender que a justiça cumulativa corrige os equívocos da distributiva. Então, a distributiva considera o quê? Os méritos das pessoas. Bom, a cidade, segundo Aristóteles, ela deve impedir a má distribuição de riquezas e de oportunidades. E ela deve punir os comportamentos injustos. A justiça, nessa compreensão, liga-se ao império da lei. Através disso, nós teremos a razão prevalecendo sobre as paixões. Entre razão e paixão, nem há o que discutir. Opta-se pela razão. Muito bem. Dentro desta parafernália toda, nós chegamos a um conceito de cidadão, sabendo o que é o justo,
o que é o injusto, os diversos, pelo menos duas formas de compreender a justiça. Aí nós chegamos a um conceito de cidadão. O que seria um cidadão na teoria aristotélica? E aí vem um conceito bem interessante. Cidadão, na teoria aristotélica, é aquela pessoa que tem o direito de administrar a justiça e de exercer funções públicas. Mas esse é um tipo de cidadania. Nós também temos outros tipos. E nesses outros tipos, a gente concebe ainda a cidadania como sendo uma coisa que depende da constituição de cada cidade. Portanto, não havendo assim um conceito que engloba a cidadania em qualquer lugar. O que se define como cidadão na cidade X precisa-se ser do jeito que naquela cidade se define a cidadania. Quem não era considerado cidadão na Grécia desse período e dentro de uma compreensão aproximada a isso tudo que a gente vem dizendo? Não era considerado cidadão artesãos, comerciantes, trabalhadores braçais, pessoas que tinham ocupação que não lhe davam tempo para o ócio, e assim segue. Muito bem, olha só o que nós temos aqui em Aristóteles. Uma concepção de que as atividades manuais embrutecem a alma. Portanto, quem faz trabalho manual é um pouco menos gente do que quem faz atividade intelectual. É uma concepção terrível, mas estava lá. As formas de governo dentro da teoria aristotélica são estas que se seguem aí. Dependendo do número, nós teremos a monarquia, quando o governo é só de um. Nós teremos a tirania, quando o governo é de um só. Nós teremos a aristocracia, quando o governo é de um pequeno grupo. Nós teremos a politeia, quando o governo é um governo constitucional da maioria. E quando o critério for o do valor, que nós chamamos axiologia, aí nós teremos 3 formas de governo, já falei de uma delas, inclusive. Nós teremos 3 formas de governo com as suas respectivas degenerações. Quais são elas? De acordo com o critério do número, se for só um, aí será o quê? Monarquia. Monos é um. Se for poucos, é aristocracia. Se for o governo de muitos, é politeia. Agora, quando é o critério do valor, esses mesmos governos podem se degenerar. E aí nós teremos o quê? Os governos corrompidos. Uma monarquia que se corrompe vira tirania. Uma aristocracia que se corrompe vira oligarquia. E uma politeia que se corrompe vira democracia. Isso é bem interessante porque Aristóteles concebe, em sua teoria, a democracia como uma corrupção da politeia. O governo politeia, nessa forma politeia, seria um governo aceitável, mas quando ele se corrompe, aí é inaceitável, ele vira democracia. Então, para vocês perceberem que nem sempre a ideia que nós temos de democracia hoje foi a ideia principal. Em alguns momentos, a democracia foi tida como uma das formas de governo menos aceita na história. Bom, por hoje é só. Na próxima aula a gente se encontra e continua com este assunto. Até mais, até a próxima.